Vamos abrir a palavra então em Efésios 5, 22, e vamos ler um pouquinho. Hoje eu queria falar com os irmãos a respeito de conflitos. Nós precisamos entender que o fortalecimento das famílias, ela vem através do conhecimento da palavra e do seu poder, e também da sua aplicação. Aplicação prática, aquilo que o Altair falou, eu não combinei com ele não, mas quando eu leio a palavra, eu entendo a palavra, eu creio no poder que há nessa palavra, e eu aplico ela na minha vida, eu fortaleço as minhas bases, as minhas estruturas, eu fortaleço os alicerces do meu lar, de onde a minha casa está firmada. E nós precisamos estar conscientes do nosso papel junto à família e ao corpo de Cristo. Cada um de nós tem aí o seu papel para ser cumprido. Às vezes alguns demoram um pouco mais para entender, mas a gente tem o Senhor para buscar e para que Ele defina e declare isso na nossa vida. Qual é o nosso papel? Vamos ler então a palavra, Efésios 5, do 22 em diante. Mulheres, sujeitem aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a ela a si mesmo, para santificá-la e tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha e sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará a seu pai e unir-se-á à sua mulher, e os dois tornarão-se uma só carne. Uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito. Capítulo 6. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a face da terra. Pois não irritem os seus pais, não irritem os seus filhos, antes criem os seus filhos na instrução e no conselho do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não a homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que pratica, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratam os seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é o mesmo do Senhor dos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas.
Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem estar firmes contra as ciladas do diabo, pois nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as ameaças espirituais do mundo nas regiões celestiais. Até aqui, irmãos. Amém? É um texto bastante longo, né? Ele fala aqui um pouco das nossas obrigações, né? Dos homens, de amar as suas esposas, dos filhos respeitarem os pais, amarem aos pais, honrar os pais, das esposas estarem submissas, né? Estarem aí junto com os seus maridos, né? O apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre um mistério, sobre Cristo e a igreja, né? E dá para a gente tirar assim, bastante lições assim, a respeito desse texto. A ênfase que eu gostaria de passar, né, que eu gostaria de dar aqui, né, mediante esse texto, é uma maneira da gente reduzir ou até mesmo eliminar muitos conflitos que acontecem no nosso lar, né? No nosso lar, no dia a dia. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que eu estou falando desse texto e eu não me isento disso, hein? Eu e a Kátia não nos isentamos disso. Há muitos conflitos entre nós, na nossa casa, e nós como pais temos a obrigação, né? A incumbência de buscar o Senhor, buscar a palavra para entender e minimizar esses conflitos, que não é só privilégio meu e da Kátia, mas eu acho que é de todos, né? Todos os lares têm seus conflitos. Conflitos entre pais e filhos, conflitos entre esposa e esposo, conflitos individuais, né? Quantas vezes você está aí com seu coração, né, carregado, seu coração pesaroso, né, cheio de conflitos entre você mesmo, com as coisas que você quer fazer, da maneira que você quer servir a Deus, que você muitas vezes tem dificuldade, né, conflitos até mesmo em ler a palavra. Gente, eu não consigo ler, eu não consigo orar. São muitas coisas que pairam sobre a nossa cabeça, né? Conflitos às vezes no trabalho, conflitos na área financeira, muitos e muitos conflitos acontecem na nossa vida, tá? Vai chegar um dia em que nós vamos dizer assim: poxa vida, já sou crente, já sou cristão o suficiente para não ter mais? Dificilmente vai acontecer isso. Eu acho que os conflitos, eles fazem parte de aflições, né? Eles fazem parte do dia a dia, porque se você olhar bem para nós somos pessoas pecadoras, né? Somos pecadores, somos pessoas que nos convertemos ao Senhor Jesus, estamos lutando contra o pecado, contra as coisas difíceis que acontecem no nosso dia a dia, e essa questão do conflito, ela vai sempre existir, porque entre nós, eu vim de uma família, minha esposa veio de outra, e os conflitos, eles vêm a partir de pensamentos diferentes, de culturas diferentes, de pontos de vista diferentes entre cada um de nós. Então eu acho muito difícil os conflitos acabarem, mas existem muitos conflitos que destroem família. Existem muitos conflitos que destroem o casamento, destroem os relacionamentos entre marido, mulher, os filhos. A nossa luta é contra esses conflitos, porque nós precisamos viver bem, né? Nós precisamos viver bem no nosso lar, com os nossos filhos, com a esposa, com o marido, né? E o Senhor, Ele nos dá condição para isso. O Senhor nos dá condição para isso. A sua palavra, né, o manual, como o Altair disse aqui, cada vez que a gente se preocupa em ler esse manual, em entender cada uma dessas funções que a gente tem ali, que muitas vezes a gente vê ali um defeitinho acontecendo, né, uma mensagem diferente ali aparecendo no visor da TV, e nós não sabemos o que é, como é que eu tiro aquilo de lá. Começa a apertar lá um monte de botões, começa a entrar lá em telas, né, diferentes para tentar, coisa que a gente poderia ter lido e aprendido. Mas é legal, sempre há
oportunidades para se fazer isso. E com os conflitos é a mesma coisa. Quando eles acontecem na nossa vida, o que nós precisamos ter é calma, cabeça no lugar e estarmos embasados na palavra do Senhor. Com todos os conceitos que o Senhor tem trazido para nós, a gente fala assim: opa, pintou aqui um problema, vamos resolver. Vamos resolver. Quando nós empurramos ele para baixo do tapete, aquele problema vai crescendo e há uma possibilidade muito grande de nós mesmos tropeçarmos naquele problema, naquela bolinha que a gente enfiou ali embaixo do tapete, e aquilo que estava ali adormecido, aparentemente adormecido, ele volta a ser um problema para nós mesmos. Então a melhor coisa que nós devemos fazer é: problemas têm que ser tirados na nossa frente, conflitos têm que ser eliminados do nosso lar, da nossa casa, têm que ser eliminados, mas com sabedoria, com a orientação da palavra do Senhor. Amém? O tempo hoje já está meio corrido, mas eu queria falar assim, rapidamente. Na última vez que nós nos encontramos aqui, antes da semana passada, daquela homenagem que vocês me fizeram, que foi muito legal, gostei muito, agradeço de coração, né? Uma semana antes, eu falei sobre 3 partes importantes na vida do homem, né? Que é, só para a gente relembrar aqui, para a gente poder dar continuidade no que nós estamos falando: estar em paz com Deus, em primeiro lugar, né? Falei ainda do Salmo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, né? Não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores, né? Ao contrário, a sua satisfação ela está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. O homem buscar paz no Senhor, paz para a sua vida, paz para o seu coração, paz para a sua mente, né? Tirar de si, né, de dentro do seu coração, pecados, culpas, né? Falta de perdão. Falamos tudo sobre isso, né? Que é importante a gente pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que erramos lá atrás, aquilo que o Espírito Santo vem revelando, vem trazendo lá de dentro do fundo, né? Estava lá adormecido, escondido. Para mim aquilo estava meio que resolvido, ficou lá atrás, mas o Senhor, Ele não perdoa os nossos pecados por decurso de prazo. O Senhor, Ele não esquece daquilo que nós cometemos. É importante, é necessário que a gente confesse e peça perdão a Ele por tudo aquilo que nós fizemos. E quando nós fazemos isso, nós tiramos da mão de Satanás a carta de acusação que seria contra nós. E isso nos traz paz. Eu volto a ter paz com Deus, porque eu volto a ler a palavra, eu volto a orar, eu volto a ter comunhão com o Senhor, e isso é muito bom para mim, para minha vida, para minha salvação, para minha conversão, para minha vida, né? para o meu relacionamento íntimo que eu tenho com Deus. Isso é muito importante. Se você não fez isso ainda, se há alguma coisa importante, faça. Perca o medo, né? Nós temos um Deus maravilhoso que perdoa e não se lembra mais das nossas culpas, né? Segundo ponto é estar bem consigo mesmo, né? Consigo mesmo. Salmo 32, Davi falando assim: quando eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava contra mim, e as minhas forças iam se esgotando como que uma planta em tempo de seca. O Senhor, Ele não tolera as nossas faltas, os nossos pecados, aquilo que eu tenho para corrigir dentro de mim, Ele não perdoa, Ele não tolera esse tipo de coisa, Ele perdoa, né? Então quando Davi foi até o Senhor e pediu perdão por tudo aquilo que ele tinha feito de errado, o Senhor devolveu a ele forças, as dores do seu corpo sumiram, a mão do Senhor aliviou o peso sobre a vida de Davi, e ele voltou a ser um homem, né, um servo do Senhor. E a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Errou. O exemplo de Davi
mostra para nós que ele era um homem igual a nós, que errava, que fazia coisas erradas, mas que o Senhor estava disposto a perdoar a Davi e perdoar a nós, se nós tivermos um coração contrito, quebrantado, um coração que se arrepende das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados. Esse é o nosso Deus, um Deus maravilhoso, que não olha para o tamanho daquilo que fizemos, mas Ele olha pela oportunidade que temos de pedir perdão. O outro ponto seria também estar em paz com a nossa família, com os filhos, com a esposa, com os filhos. Quando eu estou bem com Deus, quando eu estou bem comigo mesmo, eu começo a ter de novo o prestígio dentro de casa. Eu passo a ensinar os meus filhos, a conduzir a minha família da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor espera de mim. A minha esposa, os meus filhos, eles começam a olhar para mim de uma maneira diferente. Eu começo a olhar para minha esposa, para os meus filhos também de maneira diferente, com muito mais amor, carinho e, consequentemente, conduzindo eles na vontade de Deus. A minha casa vai mudar, o nosso relacionamento entre família vai mudar. Então isso eu queria trazer para você poder trazer à mente um pouquinho do que nós falamos na semana passada. Mas o que é conflito? Eu peguei até no dicionário aqui, tentei mudar aqui algumas coisinhas. Conflitos são situações de oposição, de discórdia, de disputa, de confronto, ou seja, são problemas. Eles são problemas que nos ocorrem geralmente entre duas ou mais pessoas, onde há divergência de interesses, de valores, de pensamentos, pontos de vista absolutamente diferentes e opostos. Olha só essa definição: pontos de vista absolutamente diferentes e opostos. E quando é que nós devemos ter o mesmo ponto de vista, de forma que a gente consiga minimizar essas divergências, esses interesses, esses pensamentos diferentes, eliminar esses confrontos, eliminar essas disputas, essas discórdias? É quando nós estamos alinhados na palavra do Senhor, quando nós vamos buscar no manual toda a instrução, as minúcias que estão nesse manual, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nós vamos buscar lá, e vai ser toda a receita que nós precisamos para eliminar aqui esses confrontos, todos esse ponto de vista diferentes. Quem concorda comigo? Amém? Amém. Gênesis 2:18 diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Na minha versão um pouco mais atualizada corresponda. Na versão antiga é uma adjutora, uma ajudadora que seja idônea. Isso? Alguém que lhe auxilie e corresponda significa estarem juntos na mesma visão, fazendo tudo e se esforçando para cumprir a missão do Senhor. Eu peguei esse texto junto com esse texto aqui de Efésios, que fala sobre a submissão da mulher, sobre o amor que o homem tem que ter pela mulher, pelo amor, pelo cuidado que ele tem que ter, o mesmo que Cristo teve em dar a sua vida, em amar a igreja. Olha só que conjunto legal da gente entender isso. A mulher, ela não foi criada por Deus para andar lá atrás, para ser magoada, pisoteada, para ser explorada. Não, Deus ele é muito claro aqui, olha, desde lá do Velho Testamento: eu vou fazer, farei com que o homem não esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie e corresponda. Isso quer dizer o quê? Que nessa missão que o Senhor colocou para nós, de conduzir a nossa casa até entregar a nossa família a Ele um dia, quando isso vai acontecer, isso vai acontecer realmente,
a esposa, ela deve estar junto ao nosso lado, nessa mesma missão, né? Fazendo o mesmo papel do homem, ajudando e correspondendo o homem nessa mesma missão. Eu já vi muita interpretação errada com relação à submissão, que a mulher tem que ser pisada, que a mulher tem que obedecer, que a mulher não tem direito a falar. Não é nesse sentido em que a palavra nos ensina. A palavra diz que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Cristo deu a vida pela igreja, né? E quando eu maltrato a minha esposa, eu não estou dando a minha vida por ela. Não é verdade? Eu não estou fazendo, né? Estou ainda muito longe daquilo que Cristo fez, ou daquilo que Cristo tem nos ensinado a fazer em casa. Então o nosso lar tem que deixar de ser um campo de batalhas, o nosso lar tem que deixar de ser um campo de guerra entre marido e mulher, e os pais e filhos, quando nós temos essa visão de que nós temos que formar a nossa família e entregá-la com sucesso lá na frente pelo Senhor. Não é verdade? E aí os conflitos que aconteceriam ou que estariam ali no meio, eles passam a perder força quando eu tenho essa visão celestial, quando eu começo a olhar pelo ponto de vista do Senhor e não mais pelo meu. É difícil? Muito difícil, muito difícil. Não vou dizer que é impossível. Nós vamos buscar isso, né, praticando, fazendo, orando, pedindo forças ao Senhor, olhando as coisas por um prisma diferente, né? Olhando por um prisma diferente. E aí nós entendermos que a esposa, né, o marido e os filhos, eles estão todos eles juntos numa mesma missão, uma missão dada pelo Senhor. Você já percebeu ali o piloto do avião, quando ele está ali conduzindo o avião, aquele que está ali ao lado, ali, o copiloto, né, ele está ali para ajudar, né? Ele está ali para ajudar, ele está ali para servir também ali, servir ali o piloto, para que nada disso, né, para que nada aconteça de ruim, para que ele consiga conduzir a sua nave até o final, né, até o seu destino final. E assim é nós, como aqueles que estão guiando a nossa casa, né? Para isso, irmãos, nós temos que entender essa visão que o Senhor colocou no nosso coração e tentar eliminar esses conflitos que perturbam ou que desviam essa intenção, essa missão que nós temos, né? Nesse ambiente, muitos fatores de responsabilidades, eles podem alterar, né, no dia a dia o nosso humor, as nossas reações diante de cada uma das situações, né? O Senhor, ele declara, e isso é muito claro, que o Senhor, ele colocou o homem para ser o cabeça do lar. E ser o cabeça do lar não quer dizer que ele tenha o direito, né, a palavra final é dele, mas isso não impede que ele tenha acordo com a sua esposa, né? Que ele não tenha um excelente diálogo com a sua esposa, que ele não tenha um entendimento legal com ela, né? Cabeça do lar significa aquele que vai prestar contas a Deus, né? Aquele que vai entregar a sua família ao Senhor, aquele que vai se explicar para o Senhor o porquê que nós não fizemos aquilo que o Senhor queria. Esse é a função do cabeça do lar. Alguém vai ter que se explicar diante do Senhor. Ser o provedor, né? O homem, ele é a cabeça do lar, ele é o provedor, é aquele que garante o sustento da sua casa. Ele tem que ser o protetor, aquele que garante a segurança e a paz dentro do seu lar, né? É aquele também que deve suportar as pressões do dia a dia, assume as maiores responsabilidades, né? Suportar a esposa na educação dos filhos, né? Quando
O homem deve caminhar junto com os filhos também. Isso não é uma missão só da esposa, mas suportar a ela em todas as dificuldades, em todos os problemas que estão acontecendo. E o que nós vemos em tudo isso é a nossa obediência ao Senhor. A nossa obediência ao Senhor. Porque quando somos obedientes ao chamado do Senhor, o nosso lar se transforma em um campo ele deixa de ser um campo de batalhas, e para ser um campo de bênção, um lugar de bênção, um lugar de prosperidade, um lugar onde a presença do Senhor está fazendo prosperar a nossa casa, os nossos filhos, onde há entendimento, onde há bênção sobre nós. Como reduzir esses conflitos? Queria ler aqui com você no versículo 6, no capítulo 6, versículo 12, que nós lemos agora há pouco. Está dizendo assim: obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo e fazendo de coração a vontade de Deus. Isso quer dizer o que, irmãos? Quando nós somos obedientes ao Senhor e fazemos tudo de coração a Ele, nós agradamos ao Senhor. E o versículo 12 que eu comentei é o seguinte: pois a nossa luta não é contra as pessoas. Em algumas versões está dizendo que não é contra a carne, nem contra o espírito, contra o sangue, contra o sangue. Mas é contra os poderes, nas autoridades e contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando o casal entende que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, a minha luta não é contra a minha esposa e nem contra os meus filhos, a luta da minha esposa não é contra mim, contra os filhos, nós entendemos que a nossa luta é contra os poderes dominadores que vivem nas regiões celestiais, nas regiões onde nós não enxergamos. Batalhas se travam diante de nossos olhos e nós não conseguimos enxergar. Mas quando nós entendemos que a nossa luta não é contra os nossos queridos que estão ao nosso lado, e essa luta ela é contra esses poderes que nos dominam, que nos oprimem, nós devemos então nos unir como famílias, oração, palavra, busca ao Senhor, e o Senhor vai nos conduzir por um outro caminho diferente, de maneira a reduzir esses conflitos que estão em nós. Foi por isso, irmãos, que logo no início aqui eu falei da importância da oração do casal, a importância da oração em família, Se você tiver essa oportunidade de orar, de convidar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, olha, vamos aqui em 2 minutos, em 5 minutos, vamos agradecer a Deus. E aí, irmãos, esse tempo ele vai aumentando conforme a delícia que vocês vão perceber que é estar juntos em família e diante do Senhor. Que é uma delícia poder agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito no nosso lar, por aquilo de maneira que Ele tem conduzido o nosso lar, da maneira que Ele tem reduzido os conflitos que tem muitas vezes trazido problemas terríveis para nós, na nossa casa, no nosso lar, na criação dos nossos filhos, nessa comunhão que nós gostaríamos que fosse assim tão gostosa, e muitas vezes a gente percebe que ela tem problemas por causa desses conflitos. Então, o Senhor Ele tem bênçãos maravilhosas para a nossa casa. O Senhor Ele tem bênçãos para que a gente possa conduzir a nossa família em excelência, de uma maneira muito diferente da qual a gente tem feito ultimamente. Com relação também à criação de filhos, eu gosto de uma frase que o professor Mário Sérgio Cortella diz, Isso serve também para os nossos relacionamentos, marido e mulher, Elogie em público e corrija em particular.
Um sábio orienta sem ofender e ensina sem humilhar. Eu vou repetir de novo, para você que gosta dessas frases que são muito bem elaboradas, do professor Mário Sérgio Cortella, educador de filhos, né? Ele diz assim: elogie em público e corrija em particular. Um sábio orienta sem ofender, mas ele ensina sem humilhar. Isso quer dizer colocar amor na nossa correção. Você não precisa corrigir o seu filho em público, mas sim elogiá-lo em público. Isso aumenta a nossa autoestima, né? Melhora, né? E aí ele diz aqui que o sábio orienta sem ofender, mas ele nunca humilha a pessoa ao ensinar. Amém?